E o padrão é o seguinte: você já percebeu, você já notou, que todas as vezes que Deus quer interferir no assunto de uma nação, de um reino, Ele coloca deliberadamente, Ele chama alguém e coloca esse alguém debaixo do seu chamado, dentro do palácio desse reino, dessa nação. E normalmente esse palácio está sob o domínio, é a casa, é a sede do reino de um rei ímpio. Então vamos começar a identificar isso, por exemplo, na vida de José. Lembram de José do Egito? Então basicamente José sai do poço de uma prisão e vai parar aonde? No palácio de Faraó, na sede do governo que naquele tempo tinha proporções mundiais, que era o reino do Egito. Deus o tira de uma prisão e o posiciona ali no palácio, no Egito, recebe liberdade do faraó, amém? Recebe autoridade do faraó para governar sobre todo o Egito. Então José agora estabelece um plano de salvação, e Deus o coloca aí justamente para preservar, para salvar, amém? Não somente para trazer um plano de salvação, mas dentro desse plano de salvação que salvou todo o Egito, também nesse plano José salvou a sua família, que era composta por 70 almas aproximadamente, e a palavra de Deus diz que depois desse plano, José facilitou que de 70 pessoas se formasse ali uma poderosa nação, uma grande nação de milhares e milhares de pessoas, a nação de Israel. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. E Deus faz isso, amém, posicionando José estrategicamente no palácio de Faraó. Então desde essa posição estratégica vem esse plano extraordinário e um cumprimento histórico e profético. Muito bem, vamos ao segundo momento. Esther, chamada por Deus e posicionada onde? Estrategicamente dentro do palácio de um rei ímpio, de um rei pagão. E o que acontece? Um plano maquiavélico, amém? Genocida estava sendo formado para exterminar da face da terra todo judeu. E Deus então posiciona Esther estrategicamente dentro do palácio, para que através dessa posição estratégica ela possa identificar esse plano, amém? E também interromper esse plano e por sua vez definitivamente aniquilar esse plano para a preservação de todo o povo judeu. Veja bem, amados, a Bíblia mesmo diz que pela boca de 2 e 3 testemunhas se dá toda a palavra, se confirma todo o testemunho, aleluia. Então não podemos estabelecer um padrão por meio de um evento sozinho, isolado, mas agora nós temos aqui eventos que são recorrentes. Então vamos para o terceiro, Daniel, uau. Irmãos, Daniel conseguiu algo que não somente teve um impacto na nação aonde ele estava, mas isso impactou as nações da terra na sua geração. Aleluia. Por quê? Porque ele sai da cova dos leões, lembram da história? E é colocado no palácio para ser um dos governantes de todos os governantes da Babilônia. E Dario, que era o imperador, ele faz um decreto, está em Daniel capítulo 6, versículos 25 e 26, quando ele declara assim: escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas. O rei Dario faz um decreto e envia esse decreto por escrito a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas conhecidas, línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá
fim, aleluia. Padrão. E que tremendo isso, hein, gente? Que poderoso isso. Tamanha a influência, o impacto que Deus causa através desse homem chamado Daniel, por meio do quê? De um posicionamento estratégico num palácio. Levanta a tua mão e diga: coloque-me no palácio. Aleluia. Então Deus muda significativamente a cultura babilônica por meio da influência de Daniel. E isso porque ele estava ocupando uma posição estratégica em um palácio. Todos sabemos da história de Moisés, amém? Moisés, que foi enviado por Deus para libertar os filhos de Israel da casa da escravidão. Agora olhem para mim. Lembre que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele foi criado na corte de Faraó. E ele foi treinado, educado em toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios. 40 anos sendo tratado, educado como filho da filha de Faraó. Tudo que era arte, ciência e conhecimento nos dias do Egito, Moisés teve acesso. Moisés aprendeu matemática, Moisés aprendeu arquitetura, Moisés aprendeu administração, Moisés aprendeu sobre artes, Moisés aprendeu sobre ciências. Porém, nos segundos 40 anos de Moisés, a Bíblia diz que ele pastoreou ovelhas no deserto. Glória a Deus. Então veja, para ser alguém que seria usado por Deus para tirar uma nação, um povo da escravidão e tornar essa nação um povo, uma nação, precisaria não só da habilidade administrativa que ele alcançou no Egito, mas também do coração de pastor. Então deixa eu te dar mais uma experiência da palavra aqui, mais um momento da palavra de Deus. Você sabe que Jesus foi crucificado, amém? Do que ele foi acusado? Então ele foi acusado do quê? De traição. E você sabe o que eles fazem com o traidor do reino? Eles não só crucificam, eles não estavam apenas felizes de crucificar Jesus, mas eles pegariam o corpo de Jesus e lançariam o corpo de Jesus numa pilha de outros corpos mortos e ainda iria atear fogo, porque era isso que eles faziam com os traidores do Império Romano. Estão aqui comigo? Não só crucificariam, mas iriam desprezar o corpo de Cristo. Porém a palavra de Deus declara que foi preparado um sepulcro para que o corpo de Cristo fosse posicionado estrategicamente nesse sepulcro para uma ressurreição gloriosa. E como isso aconteceu, meus amados? Numa conversa entre três pessoas, Nicodemos, Pôncio Pilatos, alguém está aqui comigo? E um terceiro, José de Arimateia. Eles estão conversando aonde? E eles estão definindo, aleluia, aonde o corpo de Cristo seria guardado, protegido, para que ele pudesse experimentar. Agora pare e pensa aqui comigo, irmãos, e veja isso num plano maior, num plano profético. Você tem três pessoas aí que estão conversando e decidindo a respeito do destino, do futuro do corpo de Cristo, que representam na verdade três poderes. Nicodemos representa o poder religioso, Pôncio Pilatos representa o poder governamental, José de Arimateia representa o poder econômico. Mas quando esses três poderes se unem debaixo de um plano espiritual, aleluia, aleluia. E sabe o que eu estou dizendo com isso? Que algumas mesas de conselho, aonde se define futuros, inclusive da própria igreja do Senhor, aleluia, nós iremos ocupar esses lugares, nós iremos nos assentar nesses lugares de decisões para garantir futuro no que concerne ao propósito de Deus para nossas vidas. Eu estou dizendo aqui, amados, e eu falei que eu ia profetizar essa palavra, amém?
Deus está reservando alguns lugares, as mesas de poder, de influência, a alguns de vocês, e vocês irão assentar nesses lugares com sabedoria de Deus, porque vocês estarão sendo levados estrategicamente, olhe para mim, posicionados estrategicamente para decidir. E Deus te dará a decisão, Deus te dará sabedoria, Deus te mostrará. Portanto, agora, meus amados, nós temos um padrão inegável, onde Deus posiciona pessoas estrategicamente em palácios, para que dentro desses palácios eles possam influenciar, trazer mudanças significativas, poderosas, proféticas. Então volte ao início e grite comigo: coloque-me no palácio.